Edu, você está falando de memória, justamente o nosso tema agora. Palmeirinha tem uma memória ótima, você tem uma memória muito boa para números. Então, o Dr. Férez Haddad Neto, que é neurocirurgião, professor também da Unifesp. Chega aqui do meu lado, Dr. Férez. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Mari. Você vai ajudar a gente hoje a dar aquela turbinada na memória? Vamos. Olha, galera que tem dificuldade de decorar senha, estudar agora para as provas, vestibular, final de ano, às vezes falar em público, dá aquele branco. Então, o que fazer para que isso não aconteça? O Dr. Férez vai explicar para a gente e você vai aprender a memorizar o nosso WhatsApp. Eu preciso de cola, você tem que me ajudar. Eu também. 11 97 607 4982. 11 97 607 4982. Veja esse VT e depois o Dr. Férez vai explicar para a gente como memorizar os números, tem exercícios para memórias, tem jogos que ele trouxe aqui também e alimentação. Vamos ver. Você anda esquecendo de coisas importantes. Tá difícil de lembrar até o nome de gente que convive sempre com você? Bom, se você já foi ao médico e ele disse que tá tudo bem, então é hora de cuidar melhor da tua saúde mental. Estresse, cansaço e o avanço da idade fazem um baita estrago na memória de qualquer um. Que tal começar fazendo algumas mudanças na alimentação? A dica é investir em alimentos poderosos, com ômega 3, que melhora o desempenho do cérebro. Anote algumas opções: quinoa, linhaça, salmão e morango. Exercícios mentais também podem transformar a sua memória. Atividades simples como palavras cruzadas dão um ótimo resultado. Outra sugestão é memorizar as cartas de um baralho, por exemplo. Tá aí mais um bom motivo para você praticar atividade física. É que os exercícios melhoram a função cardiovascular e aumentam o fluxo sanguíneo do cérebro. Em resumo, se você quer ter uma super memória, se mexa! Anota que tem mais truque. Vida social ativa. Em outras palavras, saia da caverna, vá viver a vida e veja os amigos. E aí, ficou com vontade de saber mais? É agora! E onde mesmo? Brincadeira! Isso eu não esqueço nunca. É direto do estúdio do Melhor Pra Você. Não esquece não, é aqui no Melhor Pra Você. Então o Dr. Férez Haddad Neto vai explicar agora pra gente como memorizar, por exemplo, os números, que a gente tem tanto número, tanta senha pra decorar, né, doutor? Primeiro, Mário, o que é a memória? Que a gente está vendo muita coisa aqui, como é que a gente faz? A memória é como se fosse, como mostrou uma academia. Na academia você faz um exercício para musculatura, para ganhar força no músculo. Quando você faz um jogo, ou você come um tipo de alimento, você está exercitando a memória. Como esses jogos que você trouxe aqui. Como esses jogos. Então, como você faz o quê? É o ato da repetição. Só que você precisa pensar para resolver um determinado problema. Então, quando você faz uma palavra cruzada, muitas vezes... Aqui as palavras cruzadas. Exatamente. E o exercício da palavra cruzada... Por isso esse aqui é o caça-palavras, né? Caça-palavras eu adoro fazer. As palavras cruzadas são muito utilizadas principalmente para pessoas da terceira idade, né? As pessoas gostam de fazer para exercitar. É como se fosse, como você está falando, uma musculação, um treino na academia. Na academia, só que na academia você vai exercitar que tipo de músculo? O músculo periférico, o músculo que te dá movimento. Na palavra cruzada, nos jogos, você está exercitando o outro, que é o cérebro. Então é o mesmo princípio. O que funciona? Como funciona o cérebro? Eu tenho uma informação que sai da minha cabeça e eu vou pegar essa peça. Para que aconteça isso, é o mesmo princípio da luz que está nos iluminando agora. Você precisa de um fio e esse fio é encapado. Se ele não encapa, a luz demora para chegar. Quando você liga o botão, não acende, demora para acender. Então você encapa o fio. É a mesma coisa no cérebro. Então você precisa encapar o axônio, isso aí chama-se bainha de mielina. E aí traduz pra gente, doutor, como assim? Um fio, um isolante térmico. Você pega o fio que está indo nessa câmera, ou atrás da geladeira, tem vários fios que conectam na geladeira. Esse fio, se você notar, você encapa esse fio. Mas pra quê? O que seria encapar esse fio no nosso cérebro? Encapar o axônio. Tudo também no nosso cérebro é um impulso elétrico. Desde o meu pensamento, a minha execução de movimento é um impulso elétrico. Então, o princípio do fio da geladeira é o mesmo princípio do meu cérebro. Só que no meu cérebro, você também encapa o fio. E como é que a gente faz para dar mais energia, então, para o cérebro? E aí é que vem a alimentação. Porque aqui, esse isolante térmico, que é a bainha de mielina, que seria
quando você encapa o fio com isolante térmico de fio preto, que você envolve o fio, são os nutrientes da nossa alimentação. Como, por exemplo, o Edu falava agora do ômega 3, está aqui na nossa bancada. Porque o ômega 3 é um dos componentes dessa bainha de mielina. Certo. Então, se ele é um dos componentes, eu estou fornecendo o quê? O isolante térmico para aumentar a velocidade do meu impulso. Entendi. Aí eu melhoro minha função motora, mas também melhoro a minha memória. Ou seja, alimentação, jogos, praticar os exercícios e alimentação. A memória melhora a condução. Certo. Só que o exercício é atividade física. Então, é o número de impulsos que eu vou determinar. Então, eu encapo, eu me preparo, eu ponho a roupa através da alimentação. Então, a gente ficou curioso agora para saber... E a academia através do exercício. Quais são esses alimentos? Morango. Por exemplo, o morango, ele apresenta um elemento, que é fissutina, que também atua na bainha de mielina. Da mesma forma que o ômega 3, que apresenta na linhaça, no peixe, na castanha do Pará, na quinoa. Todos esses alimentos aqui, ó, vamos falar de novo? O morango, a quinoa, castanha do Pará, peixes com ômega 3, linhaça, todos esses alimentos, então, ajudam nessa condução, então. Do impulso. Então, ajuda tanto na parte motor e sensitiva, mas também na memória. Olha, você está com dificuldade de memorização? Eu confesso que há muitos anos atrás minha memória já foi melhor, doutor. Mas eu acho que justamente por isso, minha prática como repórter, a gente quanto mais exercita a memória, melhor fica, que é justamente o que você está explicando para a gente agora. Então, a gente está aprendendo, na verdade, com o doutor Feres aqui, como ampliar essa capacidade de memorização. A Cris Magalhães tem perguntas chegando pra gente. Oi, Cris, bom dia. Oi, só trabalhar em televisão já é um exercício de memória, né, ô Mário? Vamos confessar aqui. Doutor, é o seguinte, tem muita gente perguntando, preocupado com a memória. A Suziane Ferrer, ela tem 48 anos, ela mora aqui no interior de São Paulo, em Campinas, e ela quer saber o seguinte, ela sempre está esquecendo as coisas. Pega o óculos na mão, não sabe onde deixou. Fica de pegar um documento, estava na bolsa, depois põe numa gaveta, quando vai pegar de novo, não sabe. E isso já vem acontecendo com uma certa frequência. Já foi ao médico, já perguntou. O que será? É a idade? É a alimentação? É estresse? Ela não sabe mais o que fazer. Não, primeiro, a memória, com o passar do tempo, com o evoluir da idade, a pessoa tende progressivamente a perder um pouco a memória. Tem uma evolução da perda da memória. Só que o que acontece? Você precisa, primeira coisa, se você nota que está perdendo a memória, você precisa buscar uma causa para isso. Primeira coisa, fazer um exame ou uma ressonância magnética, uma tomografia para descartar uma patologia cerebral. Patologias do lobo temporal, do lobo frontal diminuem a memória, atuam na memória. Se porventura der tudo normal, depende, nós temos que avaliar a idade da pessoa. Tá. Existem doenças degenerativas do cérebro, como o Alzheimer, que é mais comum acima dos 50 anos de idade. Ou uma coisa muito comum nos dias de hoje, que é a demência por múltiplos infartos. O que é isso? A pessoa sedentária, a pessoa que tem altos índices de glicose, muitas vezes diabética, hipertensa. Por quê? Porque a memória recente, quando você grava uma coisa, quando você dá emoção para um fato, se você não dá emoção para o fato, você não consegue gravar. Então, esse é outro truque, então, dá emoção. Como, por exemplo, a gente tem aqui uma pilha de livros. Galera que está estudando agora para a prova, final de ano, como é que faz para associar a emoção aos estudos? Primeira coisa, toda vez que a pessoa fica, ela coloca a emoção negativa. O que é? Eu vou fazer uma prova e fico nervoso, eu esqueço. Ah, é? Por quê? Porque a emoção... Tem que controlar essa emoção negativa, essa então. Essa emoção negativa, por quê? Porque ela bloqueia a memória. É o indivíduo que vai, o treineiro que vai para a prova e passa. O indivíduo que era o antigo primeiro, segundo colegial, que passa, e o cara que estava altamente preparado, me deu branco na hora. Por quê? Nervoso. É o nervoso, o branco, ele bloqueia então, a memória. Nervoso. Bloqueia a memória. Então, como você garante a memória? Como você ativa a memória? É dando emoção. Então, por isso que o indivíduo que estuda um dia antes, isso aí não funciona. Então, o indivíduo ele tem que ir a lugares diferentes, a realizar atividades diferentes. Ou seja, resumindo, ao invés de estudar em casa, ir para um parque, para um lugar aberto, para associar as emoções daquele local às informações do estudo. Por quê? Porque a memória, ela está em várias áreas cerebrais. Então, você tem a memória visual, a memória auditiva, a memória tátil. Então, quando você vai estudar, por exemplo, você dá aula para você mesmo, a sua chance de captação
daquele tema é muito maior que apenas a leitura, porque a leitura vira uma rotina do cotidiano. Tá ótimo, doutor Feres Haddad Neto, muito obrigada. Resumindo aqui, então, é a alimentação, são os jogos, os exercícios, associar as emoções aos nossos exercícios de memória. Muito obrigada, não é isso, doutor? Obrigada, até a próxima.